Olá, boa noite. A partir de agora, em gravação, a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos tratar sobre métodos dos coeficientes a determinar para a solução de uma equação diferencial. Tá vendo minha tela, né? Sim, E aí, na aula passada, a gente estudou as equações quando elas eram homogêneas, solução para homogênea, e dessa vez nós vamos estudar solução para não homogênea, ou seja, quando esse segundo membro não é zero. Né? Quando ele é zero, a solução é daquela forma que a gente estudou na aula passada. Quando ele é zero, aí a solução, além de ser uma parte daquela forma que a gente estudou na aula passada, de encontrar a solução da equação homogênea, nós vamos ter um passo a mais que também é para encontrar a solução da equação particular. E aí a solução geral vai ser a soma da homogênea que a gente estudou na aula passada, mais a solução particular que a gente vai estudar hoje. Então é assim, se conhecemos a função que está no segundo membro, o nosso objetivo será obter uma solução particular, uma função yp de x que esteja uma relação com o dx e que possa ser escrito como uma combinação linear de um conjunto que seja linearmente independente, sempre lá lembrando que é LI, né? Ou que não seja múltipla da outra, da solução que a gente encontrou da aula passada. E aí, para obter a solução geral, a gente tem que fazer a soma da equação homogênea, da solução homogênea com a solução particular. Né? E aí a gente vai verificar algumas possibilidades. Por exemplo, eu tenho uma equação diferencial que é igual a uma constante. Tá? O primeiro procedimento que você vai fazer é supor como é que seria a solução particular. A homogênea é daquele jeito que a gente sabe, tá? Você pega esta equação igual a zero, aí você tem o YH, que é a solução homogênea. Né? Que escreve a equação característica, encontra os autovalores e autovetores associados a isso aqui, escreve a solução homogênea. Para você encontrar a solução particular, o YP, você tem que olhar que tipo é que você tem de função no segundo membro. Que tipo é o dx? Aí, nesse caso, o dx é 4. E, com isso, você teria, então, assim, ó, se o dx é 4, significa que uma possibilidade de solução particular é ela ter essa constante, ser um C. Por quê? Porque aqui é constante, né? Um 4. E aí, como é que você vai fazer para resolver isso? Você vai fazer, aqui a gente tem a derivada em relação a y, a derivada primeira e a derivada segunda. Então eu pego esse yp e faço a derivada dele. Então a derivada primeira de constante é zero. A derivada segunda de constante também é zero. Por que a gente fez as derivadas da suposta solução particular, né? Com base na constante? A gente fez a derivada primeira e a derivada segunda no intuito de substituir essas informações aqui nessa equação. E ao substituir, eu vou ter uma igualdade com o 4. E a partir de então eu consigo encontrar quem é essa solução particular. Né? Então, ó, tenho a derivada segunda, que é zero. Substituindo aqui agora. Tá? Então, derivada segunda é zero.
menos 3 vezes a derivada primeira, tá aqui, é zero também, mais 2 vezes a função sem ser derivada aqui, que é c. Isso é igual a 4. Bom, aqui é 0, sobrou 2c igual a 4. Então, c é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, 2 é a solução particular que a gente tem. Então, posso dizer que y particular é igual a 2. Por que que ele é igual a 2? Se eu pegar ali, ó, o y particular 2, se eu pegar esse y particular, substituir aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes a derivada do y particular, do 2, 3 vezes 0 é 0. E 0 na derivada segunda, conforme a gente viu ali, né? Então, ó, 2 sendo a solução, eu tenho y0 é 2, ou y particular. A derivada dele é 0, a derivada segunda é 0. Substituiu ali, o resultado vai ser 4 igual a 4, conforme está aqui. 4 igual a 4. Eu verifiquei a igualdade. Uma vez que verificou a igualdade, significa que essa solução é verdadeira. Tá? E aí, se eu tivesse a solução homogênea, como a gente fez lá na aula passada, aí eu teria a homogênea mais a particular me dá a solução geral. Tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, vou pegar isso aqui, fazer a homogênea. Então, eu tenho ó, y ao quadrado, porque aqui é derivada segunda, menos 3 vezes i é o r, porque aqui é derivada primeira, e sem ser derivada eu tenho 2. Aí eu faço igual a zero, tá? Que é para ter a homogênea. Bom, a solução dessa equação, fazendo delta e bhaskara, vai ser 1 e 2. Tá? Por quê? Aí se eu fizer por soma e produto, eu teria 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. É menos 3. Então, significa que eu teria um y homogêneo igual a C1 e elevado a 1x, por causa desse x dali, por causa desse 1, mais C2 e elevado a 2x. Bom, aí com isso, ó, veja que eu tenho a solução homogênea. E aí, se eu quero a solução geral, então eu fazia o YG é igual à solução homogênea, YH, que é C1 e elevado a x, mais C2 e elevado a 2x, mais a solução particular que a gente encontrou ali, que é 2. Aí esta é a solução geral da equação diferencial, essa que a gente recebeu. Se eu fizer a derivada primeira, a derivada segunda, substituir a derivada segunda aqui, a derivada primeira aqui, e essa sem ser derivada, o resultado vai ser igual a 4. Tudo bem? E aí é o teste que você faz, né, para verificar a solução. Então, vejamos algumas possibilidades de solução particular, tá? Depois a gente mostra exercícios. Você ter equação de primeiro grau, completa ou incompleta, tanto faz. Poderia ser só, em vez de ser 3x mais 4, poderia ser só 3x. Se a solução, se o D é igual a uma equação do primeiro grau, a solução particular esperada é uma equação de primeiro grau. Aí você escreve ela genérica, assim, ó. AX
Por que A? Porque esse número que a gente vai encontrar, a gente não conhece. Está o 3 ali, né? É uma equação de primeiro grau, mas a solução particular que eu vou encontrar, eu não sei quem é, então eu coloco AX. Mais a constante, porque uma equação de grau 1, de forma completa, ela é AX mais B. Então você vai sempre colocar a solução esperada de forma completa. Agora, se a solução for do tipo segundo grau ou quadrática, a solução y particular esperada é uma equação do segundo grau completa. Tá? Veja que aqui ela está incompleta, que falta o termo x. Mas nós colocamos ela como possibilidade de forma completa, que tem o x quadrado, que tem o x e que tem o termo independente, que é o termo que não tem x, no caso, o menos 1. Mas aí a gente vai colocar genérica. Assim, ó. Então, se você tem uma quadrática, então você vai escrever uma equação quadrática aqui, uma equação de segundo grau do tipo completa. Ax quadrado mais bx mais c. O a porque eu não sei quem é, o coeficiente ali, o b também, e o c também. É um cara que a gente vai encontrar, mas ele tem que ser de grau 2. Assim como esse tem que ser solução de grau 1 para o particular, para o esperado. Tudo bem até aí? Tudo bem. Professor, lá em cima o senhor colocou Y0 e escreveu YP. Seria a mesma coisa? Y, é que a gente fala que é o Y0, que é uma solução qualquer, né? Ah, tá. Mas normalmente a gente escreve ela como YP, que aí eu estou dizendo que é uma solução Y particular, para diferenciar da outra que é homogênea. Entendi. O YH é associada quando isso aqui é igual a zero, né? Então a gente chama de Y homogêneo, que é homogênea associada à equação diferencial. E aí quando você vai associar com dx, que é com o segundo membro, a gente chama de Y particular. Mas aqui poderia ter posto YP também. Olha, quando ela é exponencial no segundo membro, ó, lembra que no primeiro membro eu tenho que ter y derivada segunda, o y derivada primeira e o y. Qualquer outra coisa que tiver aqui eu tenho que pôr para o segundo membro, tá? Então, ó, tenho no segundo membro 5e elevado a 4x. A solução particular que a gente espera é que tenha uma constante que acompanha o exponencial e o exponencial conforme está ali. Ó. Veja que ele era elevado a 4x, então a solução tem que ser elevada a 4x. Se for elevada a 2x, a solução tem que ser igual a que está lá no segundo membro, o expoente. Trigonométrica. Se você tem funções trigonométricas seno e cosseno, aí a solução que você espera é que tenha senos e cossenos. Mas por que vai ter senos e cossenos, professor? Porque aqui eu tenho A cosseno de 2x mais B seno de 2x, com o mesmo arco que está ali. Ó. Então A e B são constantes que vai acompanhar esses caras. Por que vou ter seno e cosseno se ali é só cosseno? Porque a sua solução particular, quando você for substituir aqui na equação diferencial, ela tem as derivadas. E ao derivar cosseno, a gente tem seno. Né? E se eu tivesse seno ali, ao derivar seno, eu tenho cosseno. Então, eu tenho que pôr as duas possibilidades aqui, certo? Então, essa é a razão. E o arco tem que ser igual. Se ali é 2x, aqui vai ter 2x. Se ali fosse
5x, por exemplo, aqui o arco teria que ser 5x, que é a solução que você coloca. Ó, a solução que a gente espera é que ela tenha essa característica aqui. Mas aí agora então, para você ter uma ideia geral, né, de algumas possibilidades, ó, a gente tem, se o dx for desse jeito, 3x², é uma equação quadrática incompleta. A solução esperada é uma quadrática, e aí você tem que pôr ela sempre completa. Uma exponencial. A esperada é a exponencial com a mesma potência que tem ali. Trigonométrica. Se é cosseno, vai ter que ser cosseno e seno, com o mesmo arco. Seno, a mesma coisa, vai ter que ter cosseno e seno, com o mesmo arco que está aqui. Se tiver seno e tiver o cosseno, com arco duplo aqui, por exemplo, a solução é a mesma coisa, tem que ter a solução esperada ali, com senos e cossenos. Se for mista, veja que aqui eu tenho exponencial e tenho a equação quadrática. Então, lá na solução esperada tem que ter exponencial e tem que ter quadrática. Como aqui tinha exponencial, eu coloquei o coeficiente a, e elevado a 5x. Aí, para a quadrática que eu tenho que pôr completa, aí o a eu já não podia usar mais. Então, ficou bx² mais cx mais d. Aqui de novo, repetindo aqui, até é a mesma aqui, né? Aí aqui eu tenho um misto de produto de exponencial com a trigonométrica. Se aqui era uma adição, então lá tem adição. Se aqui é produto, lá na resposta esperada vai ter produto. E elevado a 5x vezes a trigonométrica, com senos e cossenos com arco duplo. Aí, e se a gente tiver um seno com arco triplo e um cosseno com arco duplo? Aí eu tenho que pôr na solução esperada senos e cossenos com arco triplo. Então, A cosseno 3x, B seno 3x e senos e cossenos com arco duplo. C cosseno 2x, porque ali tem cosseno 2x. Mais D seno de 2x, porque se eu derivar o cosseno eu vou ter seno. E aí vai ser de 2x. Se eu derivar seno de 3x, eu vou ter cosseno de 3x vezes 3, obviamente, né? Então, você olha o que é o D para poder você colocar qual é a solução que você espera, que você imagina que vai ter, que é necessário ter como resposta. Eu tenho um polinômio qualquer, né? A solução esperada é um polinômio. Né? Aí esse polinômio poderia ser de grau 2, conforme a gente já viu, poderia ser de grau 3, de grau 4. Se eu tiver um polinômio de grau 5, a solução esperada vai ser um polinômio de grau 5, mas aí você tem que colocar ele da forma completa. Vai ter ax à quinta, aí mais bx à quarta, mais cx à terceira, mais dx ao quadrado, mais ex, mais a constante, mais f, por exemplo. Tá? Então, ó, sempre começa com a maior expoente e vai diminuindo a potência até que você teria o x elevado a zero. Tá? Que é o que a gente faz lá quando a gente fez, se o cara... se eu tenho lá que é um x² é o meu d. Então, eu teria que colocar ax² na solução, mais o bx. Veja, ó, que aqui eu tenho bx elevado a 1, vai diminuindo os expoentes até zerar, mais cx elevado a zero. E aí, ó, veja que foi 2, 1, 0. Se fosse elevado a 3, aí teria que ser 3, 2, 1, 0.
Aí esse elevado a zero aqui, obviamente, vale 1, né? E é quando fica só a constante. Alguma pergunta? Então vamos ver, se não tem pergunta, vejamos as possibilidades de solução aqui. Ó, ache a solução geral dessa equação diferencial aqui, que é y duas linhas, menos 2y' mais y igual a x quadrado menos 1, ou seja, derivada segunda de y menos duas vezes a derivada primeira mais y igual a x quadrado menos 1. Para começar, eu vou pegar esta equação diferencial aqui e igualar a zero, para eu ter a parte da solução homogênea. Depois eu vou pegar esta parte e colocar a solução particular esperada. Então vamos lá, passo a passo. Ó. Equação homogênea associada, peguei isso aqui, igualei a zero. Cuja equação característica, essa a gente já sabe fazer, é r quadrado no lugar de derivada segunda, menos duas vezes r, né, no lugar de y, mais aqui lembre-se que tem 1, então tem que colocar isso completinho ali, mais 1 igual a zero. E aí faz o delta, faz o Bhaskara, e você vai encontrar a solução. Tá? Aí o delta e o Bhaskara aqui eu não vou fazer, já vou dar a solução logo aqui, né? Que é 1 e 1, né? 1 vezes 1 é 1, 1 mais 1 são 2, tá? E aí você vai lembrar que as duas soluções aqui são iguais, quando o delta é zero, né? E aí, com isso, você tem que acrescentar aquele xzinho. Só lembra, né? Que você teria aqui o y1 ia ser igual a C1 e elevado a x. E o y2... X é K, né, professor? C2 vai ser? Eu coloco K, né? Igual o senhor falou. K elevado a X. Pode ser. Aí tem que ser o x e elevado a x. Por que eu coloquei esse x? Por causa que é a raiz igual. Os dois estão iguais. Porque as duas raízes são iguais. E aí, se eu não colocasse esse x, esse daqui seria múltiplo desse. Ou seja, seriam linearmente dependentes. Seria uma solução dependente. E aí não pode, tem que ser independente. Ou seja, não pode ser múltiplo. A hora que a gente somar. Então, por isso, acrescentou x. E aí, o que nos leva a uma solução geral da homogênea associada desse jeito, ó. C1e elevado a x mais C2x e elevado a x. Porque as duas raízes são iguais. Então, eu tenho a homogênea. Agora, eu preciso encontrar o y particular. Como é que vai ser o meu y particular que a gente espera? AX quadrado mais X BX quadrado, mais C. mais BX. É mais ou menos? Mais. Você coloca sempre mais, que aí depois, se tiver um menos, quando você fizer a operação, ele vai aparecer automático, tá? Então, coloque sempre mais. Então, a solução esperada é desse jeito. Aí aqui você vai fazer a derivada primeira dela, a derivada segunda para substituir aqui. Tá? Então, aí você teria ó, y', que é a derivada primeira disso, vai ser quanto? 2x? Oi? 2x? 2. Faz lá de cima ou aqui embaixo? Esse aqui.
Hã? Da particular aqui que a gente esperou, colocou a esperada. Y. Ah, tá. Você 2x Dois a x mais B. mais b. E a derivada segunda? 2A. Vai ficar só Pois. 2a. Ó, derivei ax quadrado, deu 2ax. Derivei bx, deu b. A derivada de constante deu zero. Agora o b é constante. Então, derivada de 2ax dá 2a. Derivada de x é 1 vezes 2a, né? Derivada de b é zero. Ficou isso. Aí você pega isso daqui, a derivada segunda, derivada primeira e o y sem ser derivado, substitui aqui e iguala ao segundo membro. Aí vai resolver. Aí tem a solução aqui para frente. Ó. Como o segundo membro da equação diferencial é x ao quadrado menos 1, ou seja, uma equação quadrática, eu tenho que ter uma solução esperada particular quadrática completa. Sempre coloque completa. Cujas derivadas primeira 2ax mais b, conforme a gente viu ali, e 2a derivada segunda. Aí eu pego essa solução aqui esperada, a derivada primeira e a derivada segunda, e coloco na equação diferencial que a gente recebeu. Então, no lugar que tem a derivada segunda, vamos pôr 2a. Então, 2a foi lá, ó, ficou 2a menos 2 vezes a derivada primeira. A derivada primeira é 2ax mais b. Então, tá aqui, ó. 2ax, 2 vezes 2ax mais b. Mais o y sem ser derivado, que é a solução esperada que a gente colocou. Mais, então, tá aqui ax quadrado mais bx mais c. E aqui a derivada segunda. Que vai ficar agora resolvendo, ó, eu tenho ax quadrado, eu coloquei primeiro para ficar em ordem decrescente de expoente. E agora eu vou olhar os termos que tem x, ó. 2 vezes 2ax dá menos 4ax. E aqui eu tenho mais bx. Coloco o termo que tem x em evidência. Então aqui eu tenho menos 4a, tá aqui, mais o b, que tem o x, e o x está em evidência ali. Agora, mais os termos que não tem x. Eu tenho aqui 2a, menos 2 vezes b, dá menos 2b, tá lá, mais o item c. Tudo isso é igual a x ao quadrado menos 1, tá aqui. Agora, você vai fazer por igualdade de polinômio, tá? Ó. Lembre-se que lá, aqui é ax quadrado, lá do outro lado você vai ter x quadrado. Então, eu vou igualar, vou comparar o que é x quadrado do primeiro lado com o que é x quadrado do segundo lado. O que tem só x do primeiro lado com o que tem só x no segundo lado. E o que não tem x no primeiro membro com o que não tem x no segundo membro. Então, eu pegando essa equaçãozinha, eu vou escrever ela completa. Ela completa seria assim, ó, x quadrado mais, veja que não tem x aqui, né? Então, eu coloco assim, mais 0x menos 1. Que é o terminho que está ali. E aí você vai comparar, ó, o ax quadrado, você compara com quem? Ó, o ax quadrado eu tenho que comparar com X quadrado. x quadrado. E aí lembra lá, ó, aquele x quadrado tem 1x quadrado, né, quando não aparece. Aí esse x quadrado com esse x quadrado eu simplifico e vou ter a valendo 1. Aí eu vou agora com os termos que tem x.
Aí, aqui do primeiro lado eu tenho menos 4a mais o b x. Aí eu tenho que comparar, comparação de polinômios, certo? Você compara o que eu tenho de um lado com quem é igual a ele lá, tem os mesmos termos lá do outro lado. Aí eu vou comparar com quem tem x. Aí você olha lá, a equação não tem o termo que tem x, então significa que está subentendido que é 0x. Então eu comparo lá com 0. O x aqui eu simplifiquei. O A, você lembra que vale 1, que é o que a gente acabou encontrando, 4 vezes 1 mais B igual a 0. Aí passando esse menos 4 vezes 1 dá menos 4. Para o segundo lado vai ficar que B é 4. E aí você tem que pegar agora o termo que não tem x, que é 2a menos 2b mais c, que tem que comparar com quem não tem x do segundo membro, que é o menos 1. Então tá ele aqui, ó. 2a menos 2b mais c igual a menos 1. O a gente já sabe quanto é, então 2 vezes 1 menos 2 vezes o b, que a gente já sabe quanto é também, que é 4, mais c igual a menos 1. E aí você vai ter assim, ó, 2 vezes 1 são 2 aqui, aqui são menos 8, isso então eu vou ter que c igual a menos 1, aí está mais 2, vai para menos 2, está menos 8, passa para mais 8. E aí com isso a gente tem que c vale 8 tira dá 5, né? Dá menos 3 aqui com mais 8. Então encontramos quem são os termos, os coeficientes do y particular. E aí eu venho aqui e substituo eles. Então o a vai ser 1, então vai ficar 1x² mais o b é 4, 4x, mais c, que é 5. Então, ó, substituindo esses caras na equação particular, a gente tem aqui x² mais 5x mais 5, que é o valor, os valorzinhos de a, b e c que a gente encontrou. Depois disso, ó, tem a solução particular, que está relacionada ao segundo membro. Aí eu vou e junto com a solução homogênea que a gente já tinha encontrado aqui, ó, que é o C1EX mais C2X Então, a solução geral é a soma dessas duas soluções que a gente encontrou. Então, peguei essa, trouxe para cá, C1EX mais C2X mais x² mais 4x mais 5, essa é a solução geral. Se eu derivar isso aqui uma vez, derivar a segunda vez, e trouxer esses valores, substituir aqui na equação diferencial e resolver, ela vai ter como resposta x² menos x. Pergunta? O professor, nesse segundo membro aí, desce aí um pouco essa folha. A gente não mexe, então, no resultado lá, nele, eu não entendi que hora que mexeu com ele. Não, você não mexe com ele. Aí. Você não mexe com esse daqui. Você usa ele só para montar a sua solução esperada. E aí, a hora que você mexe com ele é fazendo a comparação aqui da solução. Ó. Fazendo a comparação do primeiro lado com o segundo lado, para você encontrar qual é a sua solução particular. Entendi. Aonde que está o resultado mesmo? Aí para baixo? Aqui. Aí. Eu peguei aqui essa
é a homogênea, que é o que a gente fez na aula anterior, né? E agora acrescentamos a solução particular. E aí esse segundo membro aqui da equação que a gente recebe, ele serve para a gente fazer a nossa solução esperada. E aí da solução esperada você faz as derivadas conforme está indicando na equação. É uma equação de grau 2, então você vai colocar a solução esperada ali. Se fosse de grau 3, aí você ia fazer a solução esperada, derivada dela até a terceira ordem, e assim sucessivamente. Tudo bem? Deixa eu só botar um negócio aqui para ventilar que eu fiquei com calor. Alguma pergunta? Podemos ir para o próximo exemplo? Professor, repete só o final aí para mim, porque ficou 4x. Por que ficou 4x? Depois do final aí, quando as suas constantes, eu me perdi. Por que ficou 4x, certo? Isso. Então vem aqui comigo, ó. Eu peguei a solução esperada, o y particular, derivei uma vez, derivei duas vezes. Derivei uma vez, deu 2ax mais b, certo? Derivei duas vezes, deu 2a. Aí eu fui substituir a derivada segunda, que é o 2a, menos duas vezes a derivada primeira, que é o 2ax mais b, mais o y que a gente colocou, que era o esperado. E isso é igual a x² menos 1. Aí agora eu ajeitei ela, né? Coloquei o x² primeiro, mais os termos que tem x, mais os termos que não tem x. E aí comparei com esse segundo lado, que é o x² menos 1. Aí quando eu comparei o ax² igual a x². Então simplificamos, deu 1. Menos 4a mais bx é igual a 0x, porque lá no segundo lado aqui, ó, não tem o termozinho de x. Então colocamos lá, igual a 0x. Cortamos o x, o a vale 1, substituímos, né, que a gente encontrou, mais o b, tá, resolvendo isso, igual a 0, b igual a 4. Então o 4x saiu daqui do valor de b que a gente encontrou aqui. Aí eu peguei o termo que não tinha x aqui, o 2a menos 2b mais c igual ao termo que não tem x lá do segundo lado, que é o menos 1. Resolvendo isso, substituir o a, substituir o b, igual a menos 1. Resolvendo, a gente teve que ser assim. Feito? Esclarecido? Sim, eu tenho dúvida, mas como é que ele entra na equação que eu não entendi? Como é que ele entra na equação? Sim, no finalzinho aí. Certo, eu peguei o a, substituí, o b substituí, o c substituí. A solução geral aqui é o particular mais o homogêneo que a gente tinha encontrado lá antes. Peguei esses dois e somei. Então, como é que ele vai entrar? Ó, tem o y particular, que é esperado, né? Que é o ax², mas o a vale quanto? 1. Mais o bx, o b vale 4. Mais c, c vale 5. Montamos a nossa particular. E somamos com o resultado que a gente tinha encontrado da homogênea. E aí a gente tem a nossa solução. Aí, professor, pega essa solução geral e deriva uma vez, deriva a segunda e substitui lá para ver se que tem que dar o x² menos 1, é isso? Isso. Que é uma prova real, né? Sim, entendi. Quer fazer a prova real para ver se está certo? Pega lá, yg, derivei uma vez. Aí aqui C1e elevado a x, a derivada é ele mesmo, é C1e elevado a x.
derivada de C2x elevado a x, aí aqui tem um produto. Aí você tem que aplicar a regra do produto. A derivada da primeira, que é de x, dá 1. Então fica C2 elevado a x, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é mais C2 x elevado a x, que a derivada dele é ele mesmo. X. E aqui. Mais a derivada disso daqui, né? Que é 2x mais 4. E aí a derivada de 5 é 0. Fez a derivada primeira e faz a derivada segunda. E fazendo a derivada segunda, o resultado que der aqui você vai pegar essa derivada segunda, a derivada primeira e essa solução e traz e coloca aqui na equação diferencial. E aí você resolvendo isso, tem que dar o que está no segundo lado, x ao quadrado menos 1. Tudo bem? Aí depois eles fazem um teste para ver se de fato vai ser isso. Ok? E aí se quiser até aqui dá C1 elevado a x, a derivada segunda, mais C2 elevado a x, mais, aqui tem a derivada do produto, aí aplica a derivada do produto, deriva a primeira, que é o x, então fica com C2 elevado a x. Repete a primeira, que é o x, deriva a segunda. Então vai ficar C2x elevado a x. Mais a derivada daqui, fica mais 2, né, só. Então isso daria C1 elevado a x, aí mais, aí que C2 eu tenho 1, 2, 3. Então coloco C2 em evidência, vai ficar EX mais EX, que daria 2EX, né? Mais x EX, C2 mais 2. Aí você vai pegar isso tudo e botar lá. E aqui é a derivada segunda, né? Então teria assim, só para teste, né? Botando lá na derivada segunda. Então a gente teria C1 EX mais C2 2EX mais XEX mais 2. Menos duas vezes, porque aqui está duas vezes, né? Y, que é a derivada primeira, y'. Então você vai ter duas vezes C2, vamos pôr C2 em evidência, então teria EX mais X EX, C2. Depois mais y, que aí o cara sem ser derivado, né? Que é mais C1EX mais, eu esqueci do 2 aqui, né? Aqui tem mais o 2, mas ali eu esqueci de colocar o 2x mais 4, faltou aqui. 2x mais 4. Multiplicando esse menos 2 lá. Então teria C1EX mais C2x EX mais x quadrado mais 4x mais 5.
Isso tudo tem que dar o que está no segundo membro. Tá? Então eu tenho C1 elevado a x. Aqui eu tenho... cadê onde eu tenho outro C1? Aqui. C1 elevado a x. Aqui era menos 2 vezes C1, né? Aqui. Ficou tudo bagunçado aqui. Era menos 2 vezes C1. Aqui ficou faltando ainda um C1 e elevado a x. Que eu não coloquei. Mas eu teria, ó, C1 e elevado a x com esse C1 e elevado a x. Ó. Esse com esse, somando dá 2 C1 e elevado a x. Aí menos 2 vezes C1 aqui da derivada, menos 2 vezes C1 e elevado a x, aí dá 0. Então vai ficar 0 C1 e elevado a x. Agora para C2, eu tenho 2C2 elevado a x. 2C2 e elevado a x aqui. Mais C2x e elevado a x. Aqui eu teria menos 2 C2 elevado a x. Menos 2 C2 e elevado a x. Daqui, tá? Ó, 2 multiplica esse daqui. Então, esse simplifica esse. Aí, menos 2 vezes C2x elevado a x. Aí, menos 2 vezes aqui. Então, dá menos... tem alguma coisa errada aqui que eu não estou vendo. Ah, tá ali. Cadê? É o C2x, C1 elevado a x, tá aqui, né? Que é o x ao quadrado. Então, menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Aí aqui, mais C1, já cortei, mais C2, x elevado a x. Aí aqui, observe que eu tenho esse, com esse somando dá 2, aí menos esse, 0. Então, cortou aqui. Aí eu tenho aqui, ó, x quadrado mais 4x menos 5. Aqui é 4x, né? Aí esse 4x corta esse 4x. Aí eu fiquei com x ao quadrado. Aí menos 8 mais 5. Lá deu quanto? Menos 1? É para dar menos 1. Então eu errei em alguma coisinha aqui que faltou, né? Que é x ao quadrado menos 1. Então ficou faltando alguma coisinha por aqui. Deixa eu ver. .
Pode ter sido na hora de fazer a derivada ali, ó. Mas aqui deu 2x mais 4, tá ok. Aí depois deu só 2. Deu só 2. Aí eu tenho 4 aqui. 2 daqui. Onde está esse 2? Tá aqui. 2. Esse 2 aqui que faltou, né? Que ele teria que estar aqui no início. Cadê ele? Ele teria que estar depois desse daqui, mais 2. Que é esse daqui. Então teria 2. Aí por aqui eu teria menos 2 vezes 4 daria menos 8. Então faltam mais 2 aqui. Então seria o 2 daqui, menos 2 vezes 4 deu menos 8 dali, mais o 5 daqui. Aí se eu colocar mais 2 aqui, vai ficar x ao quadrado menos 1. E aí que de fato deu o que a gente espera, né, que seja. Isso aqui é só a prova real, né? Não é necessário fazer não. Agora aqui, ó, tudo bem entendido ali? Aqui, você pega, faz a homogênea associada, que é pegar isso aqui e igualar a zero. Escreve a característica, que é r ao quadrado menos 4r mais 3. Resolve fazendo delta e Bhaskara. Encontra que as soluções são 3 e 1. O delta e Bhaskara eu não estou fazendo aqui, que vocês sabem fazer. Aí o que nos leva à solução geral da homogênea associada, que é C1e elevado a 3x mais C2e elevado a x. Tá? O 3 da raiz ali, o 1 da outra raiz. E aí, como aqui não tem problema com multiplicidade, que aqui é elevado a 3x, aqui é elevado a x, eu não tenho problema. Então, eu estou com a solução da homogênea. Agora eu tenho que escrever a solução particular esperada. E qual é a particular esperada? Já que aqui é 5e elevado a 2x. AE elevado a 2x. Exato. A particular esperada é AE elevado a 2x. Aí qualquer coisa você lê, que eu escrevi bem direitinho, bem nos detalhes aqui. Como aqui tem até a derivada segunda, então eu vou derivar essa solução esperada até a segunda ordem. Então a derivada primeira disso daqui, a derivada do exponencial é ele mesmo, que é AE elevado a 2x, vezes a derivada do expoente. Como é 2x, então vezes 2. Deriva a segunda vez, vai ser ele mesmo, vezes a derivada lá do expoente. Vai ser 4e elevado a 2x. Tudo bem até aí? Se não tiver bem, pode falar, gente, por favor. Então, ó, eu pego essa particular esperada, a derivada primeira, a derivada segunda, e coloco aqui na equação diferencial que a gente recebeu. Aí no lugar que tem a derivada segunda, eu vou substituir por 4a elevado a 2x, menos 4 vezes a derivada primeira, que é 2a elevado a 2x, mais 3 vezes a particular que a gente disse que era esperada, e igualo com o segundo lado. Então, substituindo lá, a gente tem, ó, no lugar da derivada segunda,
4a elevado a 2x. Menos 4 vezes, porque lá está 4 vezes, a derivada primeira, que é 2a elevado a 2x. Mais 3 vezes o y, que a gente colocou como esperado, que é a elevado a 2x. Resolve isso. Ó, aqui eu tenho menos 8. Então, vou ficar menos 8 mais 4 dá quanto? Menos 4, né? Mais 3, ou faça assim, ó, os positivos, 4 e 3, 7, menos 8, vai ficar menos 1a elevado a 3x, do primeiro lado. Isso tem que ser igual a 3a elevado a 2, 3x não, elevado a 2x, né? Elevado a 2x aqui. A elevado a 2x. Aí eu simplifico, ó. Simplifico, corto esse com esse, que está multiplicando um lado o outro. Aí eu fiquei com menos a igual a 3. Multiplica por menos 1 para que o primeiro lado fique positivo. A gente vai ter que a é menos 3. E aí eu venho aqui na particular e coloco no lugar de a o valor que eu encontrei. Então, o y particular é isso daqui, menos 3e elevado a 2x. Soma esse resultado, soma esses dois. E aí a gente tem a solução geral. Então, a soma da homogênea, que é essa daqui, C1 elevado a 3x mais C2 elevado a x, com esse, aí mais e menos, obviamente, né? Menos 3e elevado a 2x, essa é a nossa solução geral. Se eu fizer a derivada primeira, a derivada segunda, pegar esses caras, substituir aqui na equação diferencial, o resultado tem que ser 5e elevado a 2x. Ok? Entendido? Para mim tá bom, professor. Oi? Tranquilo, professor. Para mim tá bom. Só Então na hora vamos de- agora para algumas situações especiais, tá? Ó, eu tenho o segundo membro, que é 3e elevado a x. Escrevo a minha equação homogênea, tá aqui, que é a homogênea associada à equação diferencial, né? É a homogênea quando é igual a zero, então ela está associada a essa equação diferencial ali. A equação característica dela é esta. A solução, quando você fizer o delta, vai dar delta igual a zero, vai ter duas raízes iguais. A homogênea, quando são duas raízes iguais, você tem que colocar um x lá para não ser múltipla uma da outra, né? Que a solução tem que ser LI, tem que ser linearmente independente. Então você tem YH é igual a C1e elevado a x mais C2x, esse x eu acrescentei para não ser múltipla dessa, e elevado a x. Até aqui está ok, né? Solução homogênea. Tudo bem até aí? Sim. Aí eu vou para a nossa solução particular. Mas você lembra que no final a gente tem que somar a homogênea aqui com a particular. E elas não podem ser múltiplas. Então veja só, porque ali tem 3e elevado a x. E esse e elevado a x é igual na solução que a gente já tem aqui na homogênea. Então, se eu colocar que a minha particular é ae elevado a x, significa que isso daqui é múltipla dessa.
E aí eu não posso pôr múltipla. Tem que ser não múltipla, ela não pode ser LD, tem que ser LI. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Isso só acontece quando na sua solução homogênea você tem cara com exponencial igual ali, igual ao D. Aí você não pode pôr múltipla. Para não acontecer de você pôr múltipla do que já tem como solução, aí você tem, ó, aqui já tem C1e elevado a x e aqui já tem C2x e elevado a x. Então o que é que eu posso pôr aqui? O que é que eu vou acrescentar para não ser múltipla dessa daqui? Acrescentar além do A? Oi? Além do Azinho? Sim, ó, porque aqui, por exemplo, a gente acrescentou um x, né? Ah, Porque o A é constante, né? O A não vai deixar de ser múltiplo ou ser múltiplo. colocar outra letra, então? Então você tem que pôr coisas com x. Ah, Se você colocar qualquer letra, A, B, C, D, E, F, qualquer letra, vai continuar sendo múltiplo. Aí você tem que colocar x. X é variável, né? Ó, se eu acrescentei x ali, o que não é múltiplo, x ao quadrado. Ah, porque daí eu acrescentaria mais um x. Né? Se aqui já tem um x que você acrescentou, lá você, além do x que já tem, que você tem um x já aqui, AX. Então você teria que acrescentar outro x, EX. E aí, x vezes x, x ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, tá a explicação aqui, ó. Como na homogênea, aqui, já tem EX e XEX, que é igual ao que está lá, que seria que seria o tipo de solução esperada particular, mas aí ela seria múltipla do que já tem aqui. Aí para não ficar múltipla, você tem que acrescentar um x. Como nesse você já tinha acrescentado x, então você vai acrescentar outro x. E aí vai ficar x ao quadrado. Então a y particular esperada é a x quadrado e x. Tudo bem? E aí você faz então a derivada primeira, isso daqui. E aí obviamente tem a regrinha do produto, né? Você vai derivar uma vez, aí deriva a primeira, que é 2, que é x ao quadrado, então vai ficar 2ax mais repete a primeira, ax quadrado e deriva ex. A derivada de ex é ele mesmo, então tá aqui. Deriva a segunda vez, isso daqui. Aqui de novo, ó, tem produto. Aí você aplica a regra do produto. Então, derivada da primeira, derivada de x, então fiquei 2a e x. Deriva em relação a x, repete o restante. Mais, agora deriva em relação a ex, e repete o restante. Então dá 2ax e x. Aqui de novo tem regra, tem produto de x e x. Eu aplico a regra do produto. Deriva a primeira, que é o x ao quadrado, e repete o restante. Então, derivada daqui dá 2ax e x. Mas repete o ax quadrado e deriva a segunda. Então, ax quadrado e x. Fiz isso, aí eu pego a derivada segunda, pego a derivada primeira e pego o termo sem ser derivado
e substitua aqui na equação diferencial. No lugar da derivada segunda vai entrar esse pacote tudo. No lugar da derivada primeira vai entrar essa parte. E no lugar que tem o y sem ser derivado entra esse. Tudo isso igual a 3ex. Então tá aqui, ó. Esse daqui tem dois termos iguais, ó, 2ax e x, somando deu 4ax e x, tá aqui. 2ax está ali, 4ax e x, ó. Esse 2a não tem x, então não pode somar com esse que tem x aqui. Mais o ax quadrado e x, está ali. Menos, aí, duas vezes a derivada primeira. 2 vezes 2ax e x deu menos 4ax e x. 2 vezes ax quadrado e x dá 2 vezes ax quadrado e x, né? Como é menos, ficou menos aqui, porque lá é mais. Mais esse termozinho aqui, que é o y. Tudo isso igual a 3ex. E agora você vai ter que somar os termos, ó. Esse 4ax e x corta com menos 4x e x. O 2a e x não tem com quem cortar. Aí agora tem, ó, 1ax quadrado e x mais 1ax quadrado e x menos 2ax quadrado e x. Então esse corta com esse e com esse. E sobrou então 2ax ou 2a e x. Isso tem que ser igual a 3ex. Aí esse ex corta esse ex. Sobrou 2a igual a 3. E aí daqui a gente tem que a é igual a 3 meios. E aí eu venho ali e substituo a. E aí eu vou ter minha equaçãozinha particular. Tá? Substituo a por 3 meios que a gente encontrou. Aí eu tenho a minha solução particular. Para eu ter a geral, eu somo a homogênea com a particular que a gente acabou de encontrar. Então, eu somo a homogênea com a particular. Aí deu a solução geral. Tudo bem? Vamos em mais um caso especial. Ó, eu tenho essa aqui igual a zero, né? Para ter a homogênea associada à equação diferencial que a gente recebeu. Dela eu escrevo a característica e aqui eu coloquei um R, não tem R aqui, é 1, tá? Aqui é 1. Aí resolvo, tenho duas raízes iguais. E aí eu escrevo a minha solução homogênea, sem me preocupar com o que está lá, né? Porque eu estou escrevendo em relação ao homogêneo aqui. Então eu vou ter, ó, YH é igual a C1e elevado a x. Aí para não ser múltiplo eu escrevi C2x elevado a x. Pronto, está a homogênea escrita. Agora eu tenho que me preocupar com a particular. Porque se eu, ó, x e x tem aqui, ó, x e x, quer dizer, essa é múltipla dessa. E aí que vai entrar a questão, ó. Como no segundo membro da equação diferencial, que é esse aqui, tem x e x, então a gente deve ter uma solução particular exponencial do tipo yp igual a ax cubo mais ex. Tá? Aí o elemento x ao cubo aqui, ele justifica aí da equação dada, por conter x e x já, né? Então aqui tem x e x, aqui já tem x e x.
E aí na particular a gente colocou ax ao cubo EX. E aí o procedimento daí para frente é a mesma coisa, né? Deriva a primeira vez, tá aqui. E aí, claro, né, quando você vai derivar tem a regrinha do produto aqui, porque tem produto de x com EX. E aí você aplica lá a regra do produto, deriva a primeira, 3ax quadrado EX, né? Deriva x ao cubo, dá 3x ao quadrado e repete o restante. Mais, repete o ax ao cubo e deriva EX. E aí a derivada segunda. Aí aqui vai ter produto, aqui tem produto. Aí você aplica a regra do produto. Derivando aqui, em relação a x quadrado, e repete o restante, dá 6ax EX. Repete o 3ax quadrado e deriva EX. Aqui é a mesma coisa, aí vai dar essa parte aqui. Aí você tem o y particular, o y' particular e o y derivado duas vezes particular, substitui lá e iguala com o segundo membro, igual que a gente acabou de fazer, né? A derivada segunda deu tudo isso aqui. Aí eu junto, então ó, 6ax e x, não tem com quem somar ali, ó. Coloquei aqui. 3ax quadrado EX com 3ax quadrado EX daria para somar, tá? Que daria 6 aqui. Eu não coloquei somado. Mas o ax ao cubo EX está aqui. Agora, esse termo da derivada primeira multiplicado por 2, porque está lá multiplicado por 2. Então, duas vezes isso aqui, está aqui, mas ali não tem multiplicação, então é só repetir o termozinho que está ali. E agora a gente vai trabalhar os termos iguais, né? Então, ó, 3ax quadrado EX, somando aqui esses dois dá 6. Aqui multiplicando com 2 vai dar 6, aí isso vai cortar com esse. Aí eu tenho ax ao cubo aqui, EX, ax ao cubo EX aqui, e esse multiplicado com esse dá 2, dá menos 2 ax ao cubo EX. Corta esse com esse. Aí sobrou só aquele de lá, né, que é 6ax EX igual a x EX. Simplifica, x EX com x EX ficou, lembra que aqui tem umzinho, né, quando não aparece, ficou 6a igual a 1, ou seja, a é igual a 1 dividido por 6, que está aqui, ó. E aí substituído você tem o y particular agora, soma o homogêneo com o particular e a gente tem a solução geral aqui. Tudo bem? Se tiver ok para vocês, estão caladinhos, nós vamos adiante. Então, ó, combinação linear de senos e cossenos. Aí você tem que ter como respostas cossenos e senos, com o mesmo arco. Aí aqui a gente tem o cosseno com arco 1x. Então na solução eu vou ter que ter senos e cossenos com arco 1x. Peguei aqui, escrevi a homogênea, escrevi a característica, resolvi com delta e Bhaskara, encontrei a solução. A partir disso a gente escreveu a solução geral, a solução homogênea associada à equação diferencial dada. Agora tem que escrever a solução particular esperada. Como aqui eu tenho trigonométrica, então agora eu vou ter que ter trigonométrica, como esperado. Foi.
Nessas que o senhor está fazendo aí, todas elas, o R1, R2 é igual a 1? Eu coloquei sempre igual para não ficar resolvendo toda vez, eu mesmo, que é só que essa parte aqui a gente já estudou na aula anterior, né? Aí eu É coloquei uma. porque a gente achava essas raízes para mudar ali no X, em cima, ali na solução homogênea ali, né? Aham. Aí, nesse caso aí, não está sendo, vamos dizer, usado esse R1, R2, né? Tá aqui, ó. Ah, tá. Estão aqui. É porque não mudou porque é um só, né? É. Hum, Eu mas, poderia pôr com outro número, né? Mas. então, Ah, mas é porque eu estou observando, daí se fosse lá a raiz, por exemplo, 2, aí ia ficar 2x ali, né? Ia alterar aí, né? que aí ficaria C1 elevado a Ah, 1x e o tá. C2 elevado a 2x. Beleza, eu achei que todas iam dar mais ou menos igual. Sim, ela é a mesma cara, né? Aí só porque essa parte a gente já sabe resolver, aí eu coloquei sempre com a mesma equação para a gente não ficar tendo que resolver toda hora. A gente já sabe qual é a solução, porque eu já vi a solução aqui, né? E aí a gente já vai só trabalhando ela. Só não esquecer que tinha colocado R aqui, não tem esse R, né? Não, sim. Aqui eu que fez certo. Agora nessas duas aqui tem um Rzinho ali, que é no lugar do Y, vai ficar só o número, não vai ficar a letra. Mas aí aqui tá dadas as soluções, né? Então vamos aqui, ó. Como ali tem trigonométrica, cosseno, a resposta esperada é A cosseno de x, porque ali é só o x. Se fosse cosseno de 2x, aí teria que ser cosseno de 2x ali. Mais B seno de x. As duas com o mesmo arco. Aí você vai ter que fazer a derivada primeira. Tá aqui a derivada de cosseno menos seno. Derivada de seno dá cosseno. Deriva essa segunda vez. A derivada de seno deu cosseno negativo, porque lá está negativo. Derivada de cosseno é menos seno, está aqui. Aí vai pegar esses caras, esse daqui, esse dali e esse, derivada segunda, e vai substituir aqui na equação diferencial para comparar com o segundo membro. Tá? Então, substituindo, ó, derivada segunda dá menos AX, menos A cosseno x, menos B seno x. Substituir ali no lugar da derivada segunda. Tá aqui. Menos duas vezes, porque lá na equação está duas vezes, a derivada primeira. Derivada primeira está aqui, menos A seno x mais B cosseno x. Mais o termo sem ser derivado. O termo sem ser derivado está aqui, tudo isso é igual ao segundo membro. E aí a gente resolve isso, então a gente vai ter, resolvendo, eu vou juntar só os termos que tem seno e só os termos que tem cosseno. Só os termos que tem cosseno, eu tenho aqui menos A cosseno x mais A cosseno x, cancelou. Menos B seno x aqui, mais B seno x, cancelou. Aí me sobrou menos e menos dá mais, 2A seno x, tá aqui. Menos e mais deu menos, 2B cosseno x igual a 4 cosseno x. Aí você diz, mas como é que agora eu vou comparar se aqui tem seno e tem cosseno e lá não tem cosseno? Como é que faz? Se desse lado tem seno e do outro lado não tem, eu preciso comparar. Eu não posso comparar o seno com o cosseno, né? Como é que eu faço?
Eu não sei. Por evidência, não pode. Não. Acrescenta seno, doutor? Oi? Acrescenta seno? Acrescenta seno. Mas como é que vai ficar lá para eu acrescentar seno e não mudar a equação? Seno sobre seno? Seno sobre seno é 1. Aí mudaria a equação. Menos seno, sei lá. Zero seno. Zero seno. É? Sim. Chutou e acertou. É, porque já que não podia, então falei, vai zero. 2A seno menos 2B cosseno igual a zero seno mais 4 cosseno. Simples assim. Agora você compara, ó. O 2A seno vai ser igual a quanto? 2A seno vai ser igual a quanto? Zero seno. Zero seno. Aí esse seno aqui, corta isso, que você acrescentou zero seno. Zero vezes qualquer coisa é zero. Não mudou nada. Então 2A igual a zero. Isso significa que A é zero, certo? Já é zero. Aí você vem para o outro, ó, menos 2B cosseno é igual a 4 cosseno. Aí você corta esse com esse. Aí esse menos 2 que está multiplicando vai dividir, ou divide por 2 os dois lados, né? Você vai ter que B vale Menos dois. menos 2. Aí você vem aqui na equação, ó, o A é zero, o B é menos 2. E aí você vai ter que a solução esperada é y particular é igual a menos 2 seno x. Né? E foi lá, substituiu. Y particular é igual a zero seno menos 2 cosseno. Aí esse aqui é zero. Y particular é igual a menos 2 cosseno. Feito? Então, ó, que está aqui, ó. Aí agora, solução geral. Soma a homogênea com a O senhor particular. lá está sendo. Hã? O senhor escreveu 2 cosseno e lá está seno. Tá certo? Não, tá errado aqui. É cosseno. Na parte de cima também. É porque do seno zerou, né? Cosseno de x. Que página que é isso? 12. Tem que abrir logo lá. Equações diferenciais. Montando a apostila 2. Ajustar logo isso. Ah, não sei. Na página 12. Aqui, né? Cadê? Aqui.
Aproveitar que eu já vim aqui e corrigir aquele detalhezinho lá que eu falei daqui, né? Que botei o R. Aqui é 1. Aqui também. Feito. Então, cosseno. Beleza. Aí aqui tem as outras possibilidades, né? Aqui, por exemplo, ó, se fosse de grau 1. Aí deixa eu ir aqui no PDF, que aí a gente depois salva esse PDF. Só um minuto aqui para ver o detalhe. Ó, uma equação diferencial de grau 1. Daí a gente vai para um grau qualquer, né? De grau 1, faz a homogênea associada aqui. Aí você tem a equação característica R-1 igual a zero. Que é a equação característica a partir daqui. Com isso eu tenho R é 1. Se o R é 1, eu só tenho um R. Então só tenho uma parte aqui para minha homogênea, que é C1e elevado a x. E aí agora eu vou para a minha solução esperada particular. Ó. Observe que ali é EX e na minha homogênea eu já tenho EX. Então na particular eu não posso pôr só AEX, porque daí eu teria solução múltipla essa. E eu vou ter que somar as duas depois. Então, se ali já tem EX, aqui eu vou acrescentar o X, EX. E aí faz a derivada, que aqui já tem derivada do produto. Como aqui a minha equação só tem uma derivada, só derivo uma vez. Pego esses valores, substituo lá na derivada primeira, menos esse valor substitui lá sem ser derivado, e igual ao segundo membro. E aí você tem aqui, esse termo cancelou esse, que são iguais, sobrou AEX igual a EX. Simplifica, aí lembra que aqui tem 1, e aí corta esse, o A vale 1. Tá aqui. Aí vem no lugar que tem A, troca por 1. Então ficou y particular igual a x e x. E aí com isso você tem a soma. Soma essas duas, tem solução geral dessa equação de ordem 1. Tá bem? Uma outra aqui de ordem 1, só que seno com arco simples e cosseno com arco duplo. A homogênea associada, a característica, aí tem a solução só com R, como a gente viu na anterior, tem uma homogênea. Agora eu escrevo a minha solução esperada. Como ali tem seno, eu tenho que ter A seno x com arco simples, B cosseno x com arco simples. Tem cosseno com arco duplo. Então eu vou pôr C seno 2x, arco duplo, né, 2x, mais D cosseno arco duplo, 2x. Essa é a solução esperada. Como ali só tem derivada primeira, você vai fazer isso aqui. Vai pegar isso e derivar só uma vez. E aí substituir a derivada e ela normal ali. E comparar os dois lados. Então ela derivada de seno dá cosseno, de cosseno dá menos seno. De seno de 2x dá 2 seno de 2 cosseno de 2x. De cosseno de 2x dá menos 2 seno de 2x. Está aqui. Pega isso daqui. Substitui lá na derivada primeira e pega esse esperado e substitui lá sem ser derivado. E resolve. Né? Ao resolver, você vai encontrar. E aí fazendo por comparação, né? Você vai encontrar que o A é menos meio
o B é menos meio, C é 2/5, o D é menos 1/5. E aí você vai ter uma solução particular desse jeito aqui. Ok? Aí soma essa particular com essa dali e tem a solução geral, que é tudo isso aqui. Tranquilo até aí? Gente, estão tão quietinhos. E eu tô aqui, né? Mas parece que é só eu. Os outros foram tirar um soninho. Professor, então sempre que eu tiver essa composição aí de seno e cosseno, eu vou ter que colocar 2 vezes, né? Oi? O seno, sempre que eu tiver seno e cosseno aí, eu vou ter que colocar 2 vezes, né? Sim, sim, sim. Que bom que você está aí, Fernanda. Tem que colocar 2 vezes. Se for diferente. Sim, se for diferente, se for arco duplo. Se for arco simples, você tem que colocar o seno e o cosseno, com arco simples. Não, eu estou pensando no arco simples. O duplo tem que colocar mesmo, né? Mas o duplo também é a mesma coisa, eu coloco o seno e o cosseno, mas duplo. Aqui tinha com arco simples, eu tive que colocar o seno e o cosseno. Aqui tem com arco duplo, eu tenho que colocar o seno e o cosseno com arco duplo. Então eu coloquei o seno e o cosseno com arco simples, aí não pode esquecer da constantezinha que acompanha aqui, né? É o A, é o B, é o C, o D, o E, quantas vezes forem necessárias. Mas aí ele sempre aparece o seno e o cosseno, porque se você deriva seno, você tem cosseno, e deriva cosseno, você vai ter o menos seno, né? Bom, então vejamos agora uma de terceira ordem, que é a mesma coisa, tá? É só você se lembrar de como você resolve uma equação de terceira ordem. Ó, faz igual a zero, você tem a homogênea associada, escreve a característica, ó, tem derivada terceira, então vai ser R a terceira, menos 3 vezes a derivada segunda, então vai ter R ao quadrado, mais 3 vezes sem ser derivado, vai ser R, menos o Y constante. E aqui, lembre-se, tem umzinho. Bom, e agora você tem que usar as técnicas para resolver a equação cúbica, né? Aí, técnica para resolver a equação quadra elevada à quarta, à quinta. Aí tem o dispositivo de Bright-Ruffini, que é para baixar o grau da equação aqui. Tem a possibilidade de divisão por polinômio. Mas aí a gente vai no Bright-Ruffini aqui, tá? Só para lembrar lá o ensino médio. Então tem, ó, R ao cubo, 3R ao quadrado, mais 3R menos 1 igual a zero. Se a sua equação tem solução inteira, presta atenção, se a sua equação tem solução inteira, uma das soluções vai ser divisora desse número independente. Se você pensar lá numa equação, vamos pensar assim, ó, tenho x quadrado mais 3x, ou menos, vou pôr aqui, menos 3x mais 2, igual a zero. Se esta minha equação aqui tem solução inteira, número inteiro, presta atenção que é importante. A solução, uma das soluções pelo menos, ela é divisora desse termo independente aqui. Então, uma das soluções disso aqui seria quanto? 1 e 2. Poderia ser 1, aí a gente tem que fazer o teste, né? Ou poderia ser o 2, certo? Porque o 2 divide ali.
o 1 divide ali. Então, isso que você precisa entender. Ó, então, ó, se eu pegar, por exemplo, 2 ao quadrado é 4, são 4, menos 3 vezes 2 são 6, mais 2. 4 mais 2, 6, menos 6, 0. Então, zerou é uma solução. Certo? Se for 1 ao quadrado, dá 1, mais 2, 3. 3 vezes 1, 3, menos 3. Então, ó, é algo bem legal para você não ficar chutando, né? Então, no Ruffini, se tiver solução inteira, tá? Agora, se não tiver, aí é só aí no Deus nos acuda mesmo. Se essa equação tem solução inteira, essa equação característica, uma das soluções tem que ser divisora desse cara aqui. Tá? Aí, como aqui é menos 1, aí o divisor aí poderia ser 1 ou poderia ser menos 1. E aí a gente tem que fazer o teste para saber, né? Se for 1, ó, 1 ao cubo é 1. Mais 3 vezes 1 dá 3. Mais 3 vezes 1 dá 3. Menos 1. Aqui é menos 3, né? Porque aqui está menos ali. Esse 3 corta esse 3, esse 1 corta esse 1 e dá 0. E se for menos 1? Aí menos 1 ao cubo dá menos 1. Aí menos 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Então ficaria menos 3. Mais 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 1. Aqui dá menos 8. Não dá menos 0. Não dá 0. Então, esse aqui não serve, tá? Então, ó, uma das possibilidades, o cara é divisor desse último termo. Aí você tem que fazer o teste para saber, né? Veja que o menos 1 é divisor ali, mas não foi raiz. Mas o 1, quando a gente substituiu, deu 0. Certo? Então veja, ó, como é que eu descobri que era 1? Eu olhei esse último número aqui, que não tem um R, e vi quem dividia ele. Quem divide ele é 1 ou menos 1. Aí eu fiz o teste para eu dizer qual era a raiz. Então agora você vem para o Ruffini. Como é que se escreve? Ó? Você vai pegar, aqui tem 1, vou pegar aqui. Aqui tem 1 R ao cubo, coloquei aqui. Menos 3 R's ao quadrado, coloquei menos 3. Mais 3 R's, coloquei 3. Menos 1. Sempre quando você colocar ele disposto aqui nesse dispositivo, você tem que colocar a equação completa. Se não tivesse algum desses termos, você teria que colocar 0. Digamos que faltasse aqui o R ao quadrado. No lugar do quadrado, eu colocaria 0. Agora eu faço o seguinte, ó. Baixo esse primeiro, coloco ele aqui, e esse daqui é a raiz que a gente encontrou ali. Tá, ó. A raiz. Como é que eu encontrei mesmo? Peguei, olhei quem era o divisor desse cara, fiz o teste ali, aí vi que zerou. Então ele é a raiz. Agora você faz o seguinte, baixou, pega isso daqui, multiplica aqui, e o resultado você soma com o próximo termo. Então, ó, 1 vezes 1 dá 1, mais menos 3, 1 menos 3, menos 2. Pega isso daqui, multiplica ali por essa raiz, e o resultado soma com o próximo. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 3 deu 1. Pega isso daqui, multiplica aqui e soma com o próximo. Então dá, ó, 1 vezes 1 é 1, menos 1, 0. Tem que zerar aqui no último.
Aí agora, com isso, eu baixei o grau da minha equação. Ela era de grau 3. Agora ela ficou de grau 2. Aí eu escrevo assim, ó. Esse 1 vai ficar r ao quadrado menos 2, que é esse outro aqui, r, mais 1, igual a 0. Tá? Aí essa equação de segundo grau aqui a gente sabe resolver, né? Aí resolvendo isso aqui, a gente já resolveu um tanto ali para trás, vai dar 1 de novo. Então a gente vai ter uma das raízes está aqui, que é essa que a gente encontrou fazendo esse procedimento. E resolvendo isso aqui, eu vou ter as outras duas. R2 vai ser 1 e R3 vai ser 1 também. Se você quisesse, digamos que você tivesse recebido uma de derivada quarta aqui, você teria grau 4. Aí para continuar, você poderia. Aí você olharia, ó, quem é divisor desse último aqui? É 1. Então é uma possibilidade. Tá? Seria 1 ou menos 1. Aí você colocaria uma linha aqui de novo. Aí você baixaria, colocaria esse 1 que seria a solução aqui. Baixaria esse e fazia a mesma coisa. Multiplica isso por isso e soma com o próximo. Multiplica isso com esse e soma com o próximo, teria que zerar. E aí aquele valor é a raiz. Pronto, aí você baixaria de grau 2 para grau 1. Então isso é como resolve as equações de grau maior do que 2. É um dispositivo prático para você fazer isso. Então você tem, ó, a equação que sobrou ali, está ali, os dois resultados possíveis. Então você vai ter 3 resultados, ó, esse R2, R3 e o R1, porque ela é de grau 3, então tem que ter 3 soluções para a característica aqui, né? Que é R3 menos 3R2 mais 3R menos 1 igual a 0. 3 soluções, então na nossa homogênea, você vai ter C1 e elevado à primeira, que é 1x, mais C2 elevado à segunda, como seria elevado a EX de novo, elevado a x, essa seria múltipla dessa, então acrescentamos o x. Como a terceira também é 1, aí eu acrescento outro x, aí vai ficar x ao quadrado é x. E a gente tem a solução homogênea. Agora, você vai olhar o segundo membro para ter a solução particular. Ali no segundo membro eu tenho a exponencial e uma constante. Então, na minha solução particular esperada, eu preciso ter também a exponencial e a constante. A constante está aqui. Mas observe que aqui é EX. E na minha solução homogênea, eu já tenho EX, que seria múltipla daquela. Se eu acrescentar só x, seria múltipla dessa. Se eu acrescentar x ao quadrado, seria múltipla dessa. Então eu acrescento mais um x, vai ficar x ao cubo. Então vai ficar, para montar a minha particular, eu tenho que olhar a minha solução homogênea. Tá? Aí se ela coincidir com os termos da particular, eu tenho que ir acrescentando x para tirar a multiplicidade. Então, ó, tiramos a multiplicidade, aí a nossa solução particular é isso aqui. Como ali eu tenho até a derivada terceira, eu tenho que derivar isso 3 vezes e não esquecer que tem o produto aqui, certo? Então, aí aqui eu coloquei as explicações, por que tem lá, né? E aí agora faz a derivada primeira disso, aplica a regra do produto. Faz a derivada segunda, aplica a regra do produto, onde tem produto. A derivada terceira. De novo, sempre onde tem a regra do produto, não esqueça de aplicar. Aí pega a derivada terceira, a segunda, a primeira e esse termo aqui e substitui ali.
Se faltasse, por exemplo, o termo de derivada segunda, você teria que completar, tá? Colocaria zero derivada segunda. A equação sempre vai ter que ser completa. Ao fazer isto, né, substituindo lá, né, na equação diferencial e resolver, você vai encontrar que A vai valer 1/6 e B vai valer -1. E aí é só vir aqui e substituir, ó. 1/6 x ao cubo é x, menos 1 no lugar do B. Aí você tem a solução particular esperada. Tá? A solução particular, ali é a esperada, aqui é a solução particular. Soma essa com a homogênea e a gente tem a solução geral da equação diferencial. Ok? Dúvida? Minha gente, pergunte. Se não tem pergunta, aí vou ter atividade. Tá? Aí tem algumas atividades aqui que eu coloquei já a solução, porque aí vocês vão chorar, depois eu já coloquei. Eu ia falar mesmo, essa primeira aí, por exemplo, tem duas coisas diferentes ó, na igualdade. Então, aí, por isso. Aí ela já está resolvida, né? Mas aí é para vocês passar, transcrever para o caderno de vocês e mandarem junto, tá bom? Para fazer. Tá? Que aqui eu escrevi a solução, equação homogênea, dela eu tirei a característica, encontrei agora que você queria. R1 é 2, o R2 é -1. Aí escrevemos a nossa homogênea aqui, ó. E elevado a 2x, C elevado a -x. Por causa dos R's aqui que são diferentes. Como aqui tem exponencial e trigonométrica, na nossa solução particular eu tenho que ter exponencial e trigonométrica. Então, a exponencial, mesmo que ela é negativa, eu coloco positivo aqui, que se o sinal tiver que aparecer negativo, ele vai aparecer quando a gente substituir. Então, A e elevado a x. 1x, então está aqui. Tem trigonométrica, cosseno, então B cosseno mais C seno. Aí faz a derivada primeira, a derivada segunda. Aí substitui esses caras aqui, iguala, né? Aí ela está aqui substituída, que deu um pacote grande de coisas. Aí a gente faz por comparação, até coloquei aqui ó, os termos com quem você tem que comparar. Ó. O seno e os termos que tem seno, você aqui tem que comparar com quem teria seno lá do outro lado, que não tem, né? Então, só lembrar que coloca 0 seno. Aí faz a comparação, então você teria -c mais b, menos 2c, seno x igual a 0 seno x. Aí simplifica os senos, tal. Aí pega os termos que tem cosseno. Aí a gente tem vários terminhos aqui que tem cosseno. E compara com aquele que tem cosseno. O termo que tem trigonométrica, aí você compara com o termo que tem trigonométrica, que está aqui. Menos 2aex igual a menos 2ex. Corta x, simplifica 2 com 2, deu A1. Tá? Aí você vai resolver isso, ó. Aí o do cosseno, ó, deu menos 2b cosseno, menos c cosseno, menos 2b seno. Menos 2b com menos b deu menos 3b. Menos c.
igual a menos 10. Aí você tem que menos 3C menos 3B menos C igual a menos 10. Aí resolve, aí vai resolver os outros ali, que é o menos B menos 3C, e vai ser igual a 0. Aí B é igual a 3C, substitui ali nesta, e aí você vai ter o B e depois vai ter o valor de C. Resolveu, só vem ali e substitui o A, B e o C. Então aqui nesse 1 você tem um aqui que está resolvido, aí você vai transcrever e procurar entender direitinho, porque quando tiver na avaliação saber fazer. A2, 3, 4, aí tem uma aqui que é a derivada quarta, como vocês iam chorar também. Eu coloquei já ela desenvolvida aqui, tá? Os detalhes dela. Aí você transcreve também. Tá bem? A 10. Então, de 10 tem duas aí já resolvidas para vocês. Beleza? Dúvida? Beleza, professor. Se não tem dúvida, eu vou agora, o tempo vai ser para vocês fazerem atividade. Eu vou encerrar a gravação.